Fala aí, pessoal. Professor Jaime Júnior aqui na área novamente. E hoje, o assunto na nossa aula de hoje vai ser sobre tecido conjuntivo. Mas antes de começar, não se esqueça, se inscreva no canal e marque o sininho para você receber as novas aulas. Então, vamos lá. Bom, vamos ver aí o tecido conjuntivo. Então, qual é a origem do tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo tem origem na mesoderme, que é a camada interna da pele. Ele possui, já ao contrário do que a gente viu lá no tecido epitelial, grande quantidade de substância intercelular. Então, o tecido conjuntivo ele vai ter uma quantidade de substância entre suas células muito grande, tá? Tem um grande número de tipos de célula. Então, o tecido conjuntivo tem vários tipos de células diferentes. E nós vamos ver que dentro do tecido conjuntivo nós temos vários tipos de tecidos diferentes, né? E é por isso que ele desempenha funções bem diversificadas. Então, o tecido conjuntivo ele vai ter várias funções. Então, não dá para a gente chegar aqui e dizer tem função disso, disso, disso. Não dá, porque é muita coisa. Então, tecido conjuntivo frouxo é um dos tipos do tecido conjuntivo que a gente vai começar a ver agora as suas subdivisões. Então, células típicas do tecido conjuntivo: fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, adipócitos e leucócitos. Nossa, quanto nome esquisito! Mas a gente vai conseguir separar tudinho e vocês vão entender o que é cada um desses daí, para que serve, né? Cada um desses tipos de células aí, como eu falei, são vários tipos de células diferentes do tecido conjuntivo, elas estão ligadas a um tipo de tecido. Bom, localização entre as células do músculo, envolvendo os vasos sanguíneos, na pele, mucosas e glândulas, tá? Então, é onde nós vamos encontrar esse tecido conjuntivo frouxo. Nós vamos encontrar ele onde? Entre as células dos músculos, né, envolvendo os vasos sanguíneos, na pele, nas mucosas e nas glândulas. Funções: suporte, preenchimento, cicatrização, nutrição e proteção. Tá? Então, essas são funções do tecido conjuntivo frouxo. Ele está logo abaixo ali do tecido epitelial. Ele que vai passar a nutrição para o tecido epitelial. Ele que vai ajudar na proteção também do corpo, porque uma das características que o tecido epitelial, que a gente viu na outra aula, tem, é que ele protege o nosso corpo. É uma primeira barreira de defesa do corpo, porque quase nenhum micro-organismo consegue penetrar na nossa pele íntegra, ou seja, sem nenhum corte, né? Então, e logo abaixo do tecido epitelial a gente tem ali o tecido conjuntivo também atuando nessa proteção, porque ali no tecido conjuntivo nós vamos ter ali macrófagos, que são células de defesa do corpo que vão já atacar o micro-organismo invasor. Cicatrização e preenchimento. O conjuntivo frouxo ele que vai cicatrizar quando você se arranha, quando você tem algum corte, um pequeno corte, né? Esse tecido conjuntivo vai cicatrizar ali. Bom, tecido conjuntivo denso, substância intercelular, pouca substância amorfa, né? Pouca substância sem forma, muitas fibras, um predomínio de fibras colágenas, né? Então, a gente tem bastante colágeno ali no tecido conjuntivo denso. Classificação: tecido conjuntivo denso modelado, que são os tendões, e tecido conjuntivo denso não modelado, cápsula de órgãos, como o fígado e os rins. E o tecido cartilaginoso? Bom, o tecido cartilaginoso a gente vai encontrar ele aonde? Na orelha, na traqueia, nariz, discos intervertebrais. O que são isso? São discos que existem entre uma vértebra e outra, né, que são discos muito importantes, porque um osso batendo em outro osso não pode. Então, esse tecido cartilaginoso, a gente vai encontrar muito ele nessas regiões, entre um osso e outro, na ligação de um osso e outro, tá? E na superfície das articulações, porque ele vai estar ali protegendo e evitando esse atrito
entre um osso e outro. Substância intercelular. Ácido condroitinosulfúrico. É um nome gigantesco, né? Mas beleza, mais para frente nós vamos ver isso aí. Células típicas, condroblastos e condrócitos. Fibras elásticas e colágenas. Então, lógico, o tecido cartilaginoso ele vai ter umas fibras bem elásticas, né? E vai ter fibras colágenas porque ele tem essa função de absorver o impacto entre um osso e outro. Então, ele vai ter esse tipo de fibra para poder ajudar ele a absorver. Observação: não possui inervação e nem vascularização. Então, o tecido cartilaginoso não tem nervos na cartilagem e não tem vascularização, ou seja, não tem sangue, ou muito pouco. Professor, na orelha não tem e tal. Tem alguma coisa, mas ele está ali. A parte que vai sangrar, se você furar uma orelha, é a parte do tecido conjuntivo frouxo, que está logo embaixo do epitelial. A parte cartilaginosa, não. Funções: sustentação, elasticidade e resistência à tração, né? Então, são as funções que a gente já falou: sustentação, elasticidade e resistência. Tecido ósseo. O que vai ter? Como vai ser? Substância intercelular. Matriz óssea formada por cristais de fosfato e cálcio. Então, o tecido ósseo ele já vai ter cristais de fosfato de cálcio. Por quê? Porque é esse cálcio que vai dar rigidez aos nossos ossos, né? Então, nós estamos falando de um tecido bem rígido. Células típicas: osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Esses são os tipos de células do tecido ósseo. Estrutura características: canais de Havers, né? São canais que existem dentro desses tecidos ósseos. É um tecido vascularizado, então sim, lá nos ossos vai ter sangue dentro dos ossos. A gente consegue ver isso quando a gente está comendo ali uma coxinha de galinha, entendeu? No churrasquinho. Se você quebrar aquela coxinha, você vai ver que dentro tem ali o sangue, lógico, já está seco, mas você vai ver que tem sangue ali dentro. Então, dentro do osso tem sangue. Funções: sustentação, proteção mecânica e reservatório de cálcio. Então, o osso ele não precisa só de cálcio para ele. A gente não precisa de cálcio só por causa dos ossos. A gente precisa de cálcio para várias outras funções do corpo, né? Então, os ossos eles conseguem armazenar esse cálcio. Eles servem de reservatório desse cálcio que vai ajudar a gente mais para frente. Tecido hematopoético. Qual é a função? A função do tecido hematopoético é a produção das células sanguíneas. Então, depois desse tecido hematopoético, nós temos aqui também o tecido adiposo. Depois a gente vai ver quais são essas células sanguíneas mais para frente no tecido sanguíneo. Células do tipo são as células adipócitas. Então, o tecido adiposo é um tecido considerado um grande vilão. Por quê? Porque é a famosa gordurinha localizada. A gente pensa que é só aquela gordurinha, mas não é. Quando a gente engorda, a gente pensa que a gente só tem gordura ali naquela região visceral, mas não é. Na verdade, nós temos tecido adiposo no corpo inteiro. Então, olha as funções do tecido adiposo: regulação térmica em aves e mamíferos. Ou seja, o tecido adiposo ele é um isolante térmico. Ele nos ajuda a manter a nossa temperatura. Então é por isso que uma pessoa que ela é um pouco mais gordinha, ela sente mais calor, e uma pessoa mais magra, ela sente mais fria, porque as células do tecido adiposo eles são isolantes térmicos, eles armazenam calor. Reserva de energia. Sim, o tecido adiposo, os adipócitos, eles são reserva de energia. A nossa principal molécula de energia é a glicose.
Mas e quando a gente fica um período muito prolongado de jejum e não ingere a glicose? Então a gente vai ter outras formas de produzir energia. E o tecido adiposo está ligado a essa produção de energia. Proteção contra choques mecânicos. O que quer dizer isso? O tecido adiposo ele protege, ele amortece, no caso, o nosso corpo contra choques, contra quedas. E ele evita danos maiores que nós teríamos se não tivéssemos o tecido adiposo. Uma outra função do tecido adiposo que não está aqui no slide, mas é o que eu vou falar para vocês, é a função de dar forma ao corpo. Então, por mais que a gente pense que não, mas no nosso braço, por exemplo, tem tecido adiposo. Se não tivesse, a nossa pele seria grudada diretamente no músculo e seria uma coisa feia. A pele grudada diretamente no músculo, igual as pessoas costumam falar assim, a pele e osso, fulano tá pele e osso, né? Isso é uma coisa feia. Então o tecido adiposo dá forma ao corpo, dá forma ao corpo. É lógico que o excesso do tecido adiposo não vai dar uma forma, né, muito bonita, o grande excesso, tá, gente? Mas a gente precisa ter cuidado em relação ao tecido adiposo, porque uma grande quantidade de excesso de tecido adiposo, ela pode te causar doenças, como obesidade mórbida, né? Uma obesidade mórbida pode causar problemas de coração e tudo mais. Mas o tecido adiposo em si, ele tem uma função. Mas é aquilo que eu sempre digo, tudo que é demais, gente, é sobra. Então, vamos ver aí o tecido sanguíneo, tá? Então, aqui nós vamos ver as células que são produzidas lá no tecido hematopoético. Então, o sangue humano é constituído por um líquido amarelado, o plasma, e por células e pedaços de células genericamente denominados elementos figurados. Então, vamos ver o que tem. O que tem no plasma, né? Aí, antes, uma observação. Vocês vão dizer, sangue humano é constituído por um líquido amarelado? Sim, o plasma é amarelado. O que dá a cor vermelha ao sangue são as hemácias. Na verdade, o ferro, que a gente tem que se alimentar de ferro, que se encontra nas hemácias, que vai dar essa coloração vermelha ao sangue. Mas o plasma em si, ele é amarelo. Então, quando a gente faz um exame de sangue e tem que separar o plasma das hemácias, aparece lá o plasma separadinho amarelo. Então vamos lá. Então o que tem no plasma? O plasma tem água, tem íons como sódio, magnésio, potássio, cloro, cálcio, bicarbonato, proteínas, substâncias transportadas, né? Então no plasma você vai ter ali vários nutrientes, resíduos, gases, né? Proteínas, imunoglobulinas, né? As imunoglobulinas estão ligadas ao sistema de defesa do corpo. Tudo isso vai estar onde? Dissolvido ali no plasma. E o que são os elementos figurados? Os elementos figurados são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E o que são as hemácias? As hemácias são células anucleadas, ou seja, não possuem núcleo. Elas são bicôncavas, né? Então elas têm essa invaginação dos dois lados. Possui um pigmento respiratório chamado hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento respiratório responsável pelo transporte de oxigênio e o transporte do gás carbônico para transportar de volta para o pulmão para ser eliminado. Então essas hemoglobinas, elas utilizam muito ferro. Então é por isso que nós precisamos ter a nossa ingestão diária de ferro. E as hemácias também são chamadas, antigamente muito chamadas de glóbulos vermelhos. E aqui embaixo nós temos a foto de uma doença chamada anemia falciforme. É uma anemia causada por falta de ferro? Não, não é uma anemia causada por falta de ferro. Essa daqui já é, no caso, uma doença genética. Beleza, galera? Então, plaquetas. As plaquetas, também chamadas de trombócitos, são fragmentos de células denominadas megacariócitos.
participam da coagulação sanguínea. O que quer dizer isso? Isso é muito importante. As plaquetas, elas vão evitar que nós tenhamos uma hemorragia, né? O que quer dizer? Um sangramento que não pare. Então as plaquetas, elas se unem e fecham, tentam, né? Depende logicamente do tipo, do tamanho do corte, eles tentam fechar essa passagem e elas vão deixando o sangue cada vez mais rígido, cada vez mais pastoso, para evitar que o sangue saia do corpo e a gente acabe perdendo o sangue todo, né? Então a função disso é das plaquetas. E os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são quem? São as células de defesa do corpo, que vão estar ali no sangue. Eles podem ser granulosos, que é o basófilo, eosinófilo e neutrófilos, e agranulares, que são os linfócitos e monócitos. Esses nomezinhos aqui, depois quando a gente for ver o sistema imune, a gente vai ver a função de cada um deles. Tá? Então, basicamente, vocês só precisam saber aqui, na parte de histologia, que os leucócitos são os glóbulos brancos, que são as células de defesa do corpo. Bom, e é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui e depois a gente continua na próxima aula para ver o tecido muscular e o tecido nervoso. Valeu, fui!